Oi pessoal, tudo bem? Como ser um profissional melhor dia a dia? Essa é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem e eu resolvi então gravar esse vídeo para ensinar você alguns comportamentos que precisam ser aplicados no nosso dia a dia para que a gente possa então realizar aqueles nossos sonhos, nossos objetivos, né? É fundamental você saber onde quer chegar. Porque existe aquela frase que diz, né, quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então tem que estar muito bem claro que tipo de profissional você quer ser, que tipo de empresa você quer ter, que tipo de posição que você quer ter, por exemplo, no campeonato X, e lutar bravamente para que possa chegar então nesses objetivos. A primeira coisa de tudo que eu sempre falo para os meus líderes, meus atletas, que para poder chegar no primeiro lugar do pódio, é essencial se ter um comportamento chamado humildade, porque sem ela é impossível fazer qualquer tipo de transformação. E humildade não é fraqueza. Humildade é você definir o objetivo e saber que tem que mudar comportamentos para chegar onde deseja. Então, muitas vezes a humildade você vai cortar na própria carne aquelas coisas que você está fazendo errado e muitas vezes você não quer admitir que está fazendo errado. Ou, por exemplo, aquelas coisas que você vem fazendo desde a infância e sabe que agora vai ter que mudar imediatamente, né? Então, essa mudança de comportamento chama-se humildade. Tem pessoas arrogantes, por exemplo, que não querem mudar. Uma das coisas que fazem as carreiras em empresas decaírem é justamente o ego, né? O ego é uma das coisas mais complicadas de você administrar, porque você vem tendo sucesso, e aí o mundo muda, a situação econômica do país muda, mundial muda, e você vai ter que mudar aquele comportamento que te levou ao sucesso. Então, quando você olha as empresas que quebraram, geralmente são aquelas empresas que o excesso de confiança nas vitórias do passado fazem com que a pessoa, o empresário, não tenha modificação, não mude comportamentos para o futuro. Aquele atleta, por exemplo, que veio ganhando, daqui a pouco surge um oponente mais novo, ou um oponente que era desconhecido, que está numa nova pegada e ele não quer admitir. Então, ter essa humildade é essencial. Para isso é importante ter uma consciência de quem nós somos, qual o resultado que a gente tem, como a gente chega nesse resultado e como a gente não chegou no resultado. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus líderes e atletas, gerar uma avaliação do desempenho é importante para você saber o que acertou, por que acertou e o porquê errou. Então, cada ação que a gente executa tem que ser como um professor na nossa vida, para nos ensinar com a derrota e nos ensinar com a vitória. Sabe que outro dia um atleta me perguntou, né? Ronan, por que a gente aprende muito mais com a derrota do que com a vitória? Porque a derrota, ela gera sentimento de frustração, vergonha e culpa. E são sentimentos que a gente começa a pensar e vão consumindo a nossa alma e a gente vai pensando, poxa, o que eu vou fazer de diferente na próxima vez? Lógico que o comportamento de um campeão é aquele que supera rápido a frustração. Ele gera o aprendizado rápido. Só que nós deveríamos ter o mesmo comportamento na vitória. O que nos levou à vitória? Quais foram os elementos que me levaram até esse lugar? Se eu pudesse fazer de novo, o que eu faria diferente para ser ainda melhor? Então, gerar esses aprendizados, tanto na derrota quanto na vitória, é um comportamento que, se você adquirir dia a dia, junto com a humildade, vai te levar a melhorar sempre, né? A nossa mente, ela deve ser progressiva e não fixa. Quando eu falo mente progressiva, o foco é no progresso. Então, se eu errar, não tem problema, eu vou aprender com esse erro. Se eu acertar, eu vou aprender também para acertar, para ser melhor na próxima vez. Quando a pessoa que tem mente fixa, ela começa a se apavorar, eu perdi, ela não vê mais oportunidade de evolução. Então, mente progressiva, humildade e objetivos bem claros é o primeiro passo para você ser melhor dia a dia. O segundo ponto, gente, é a disciplina. Precisa ter disciplina. Quando eu defino onde eu quero chegar, eu monto um planejamento estratégico e eu tenho que seguir à risca aquilo que está no planejamento estratégico. O que liga você do momento atual ao seu futuro é a sua disciplina, que é a capacidade de dizer não a tudo que te afasta.
Então, quando eu defino, por exemplo, o que eu tenho que fazer e eu dia a dia eu faço isso, eu sou uma pessoa disciplinada. Agora, quando eu deixo de fazer, eu me torno indisciplinado. Que fatores nos levam à indisciplina muitas vezes? São as distrações que tem ao nosso redor, são as distrações mentais que me afastam dos comportamentos ideais, né? Então, quando eu descubro o que me distrai, eu tenho que lutar contra eles, lutar contra aquelas pessoas para que eu possa me manter disciplinado dentro do plano estratégico. O terceiro ponto, gente, é a inteligência emocional. Sem dúvida, a inteligência emocional é 80% de sucesso segundo estudos científicos. Inteligência emocional nada mais é do que você entender das suas emoções, compreender o que elas querem dizer e usar elas ao seu favor para gerar, então, ações mais positivas e relacionamentos mais positivos. Sem inteligência emocional hoje fica complicado. Sabe que tem pessoas que se orgulham de dizer assim, eu sou 880. Esse comportamento já não existe mais no mercado, né? Essas pessoas que agem desta forma, elas estão se afastando do mercado. Porque quando eu tenho um objetivo, eu tenho humildade, eu tenho mente progressiva, em muitos momentos eu vou precisar então enfrentar adversidades. E é a maneira como a gente lida com as adversidades que vão definir se nós vamos ter chance ou não de realizar os nossos objetivos. E quando eu defino onde eu quero chegar, é essencial ter pessoas do meu lado que me ajudem. E ninguém consegue trabalhar com um chato. Ninguém consegue trabalhar com uma pessoa que critica o tempo todo, pessoa que reclama o tempo todo, pessoa que está sempre trazendo problemas. Então, por isso que entender das emoções, ter empatia, se colocar no lugar do outro para gerar relacionamentos mais positivos, gente, é essencial. Então, se você tem que desenvolver inteligência emocional, procure logo um coach, procure logo alguém que possa te ajudar a desenvolver isso, porque é 80% de sucesso. Sem ela, você não tem um dia melhor e você não vai alcançar aquilo que deseja. E por último, gente, curta o caminho. Curta o caminho. Subir no pódio é uma delícia. Agora, o caminho que te leva até o pódio é muito delicioso também, porque é a construção. Quando você chega ao longo de uma semana e percebe que você construiu algo legal para sua carreira, para sua empresa, é muito gratificante. Você chega de noite, por exemplo, deita no travesseiro se sentindo bem. Então, curtir o caminho é muito importante para você ter autorrealização, para você poder, então, entender que está valendo a pena acordar cedo, dormir tarde e enfrentar aquelas encrencas do dia a dia para poder vencer. Então, sem curtir o caminho, não tem graça nenhuma a gente fazer o que faz. Curta o caminho, seja humilde, tenha disciplina, desenvolva sua inteligência emocional, que é bacana tudo isso para você ser um campeão. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos via WhatsApp, via YouTube. Se você está assistindo no YouTube, clica agora aqui embaixo, para ser uma mensagem aqui, clica agora aqui embaixo em se inscrever. Vai ser um prazer ter você comigo. Em breve estarei com eventos em Ijuí, formação de líder coach. Pergunta lá na minha fanpage, Ronan Mairesse Coach Palestrante. Tenho palestras em todo o Brasil. É só me acompanhar aqui que você fica sabendo de tudo que acontece aqui na formação de líderes e de campeões. Um grande abraço.